Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vamos repercutir um pouquinho. Passou já, o jogo foi no sábado, dia 1º de julho, mas ainda vale, dá para citar, por conta, acho que merece o registro, da vitória do São Paulo frente ao Fluminense pelo placar de 1-0, jogo no Morumbi. Tricolor mais uma vez conseguindo ter a força dessa torcida, veio em peso, mais uma vez um ótimo público no Morumbi, e a torcida foi presenteada, foi recompensada com os 3 pontos em casa, um jogo contra o Fluminense, e é importante de citar, vou abrir o jogo sobre o jogo. A partida no primeiro tempo ela deu sono, foi um jogo ruim de assistir, um jogo tecnicamente teve muitos problemas, a gente viu uma partida com poucas chances de gol, os dois times, mas o São Paulo já conseguindo ter o domínio da partida. O Fluminense do Diniz seguindo aquele padrão que a gente sabe já, que é o seu estilo de jogo, tentando evitar dar chutão e sempre saindo com a bola, trocando passes no setor defensivo. E o São Paulo, enquanto teve pique, né, principalmente no primeiro tempo, foi para cima, fez uma marcação bem ofensiva, aquela marcação que a gente fala que é a marcação alta, ou seja, com os jogadores de ataque de meio de campo tentando pressionar a defesa adversária. Deu problemas em alguns cenários, mas o tricolor principalmente foi melhor na segunda etapa. Um lado extremamente importante para a gente citar, né? A escalação do São Paulo foi bem alterado. O Dorival estava com diversos desfalques, tem quase um time inteiro de desfalques entre jogadores titulares. Vocês deram o jogador que chegou, o Pato ainda não está pronto para a partida, para jogar. O Caleri foi desfalque, tem alguns jogadores com problemas, e mesmo assim o Dorival colocou um time que conseguiu jogar bem, que conseguiu jogar bem, principalmente no segundo tempo. Dá para falar que no segundo tempo São Paulo teve o melhor, teve controle do jogo, a vitória foi mais que merecida. Rafael fez algumas defesas importantes, mas quem trabalhou muito mais foi o Fábio. Teve teve chance de fazer, assim, o São Paulo teve algumas chances claras de gol que obrigou o Fábio a trabalhar muito, não é à toa que é um dos goleiros que mais é exigido ao longo dessa edição do Brasileirão, e a gente tem alguns números da partida. Aí eu vou olhar rapidinho, deixar de olhar aqui para vocês no vídeo, para pegar a colinha aqui que está na outra tela. São Paulo teve 21 chutes a gol contra 4 do Fluminense. Em termos de pontaria, foi meio que equilibrado. O tricolor paulista acertou 4 vezes as finalizações no alvo contra 2 do tricolor carioca. Posse de bola foi 55-45 a favor do São Paulo, que cometeu muito mais faltas, 16 faltas contra 7, mas teve muito mais escanteios, 12-2. O São Paulo trabalhou, foi para cima, tentou ao máximo criar chances de perigo, conseguiu o gol que veio com o Luciano, né, quase no final do jogo, né, a gente está falando com cerca de 42 minutos, foi o gol da vitória, mas foi o gol merecido. O São Paulo criou para poder jogar, para conseguir esses 3 pontos em casa. Em termos da escalação, a gente teve o Patrick jogando pela esquerda, né? O Rafael no gol, mais uma vez, e seguro, das poucas vezes que foi exigido, mais uma vez. Patrick, Alan Franco, pegando pela direita, desculpa, Rafinha na lateral direita, Arboleda, Alan Franco e Patrick, com Pablo Maia fazendo cabeça de área, jogando como volante lá, dando a proteção para os zagueiros, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor, e aí no meio de campo, o Rodriguinho com o Luciano jogando mais avançado, né, e o Juan Santos também, indo para seu 7º jogo, atuou pelo lado também, fazendo a dupla de ataque junto com o Luciano. No segundo tempo teve as entradas do Alisson, o David, o Wellington, o Natan acabou entrando também na segunda etapa, o próprio Marcos Paulo. São Paulo também, Dorival tentou colocar o time para jogar, para conseguir criar chances de perigo, para conseguir um resultado importante em casa. E aí a gente vem por conta de as tabelas, né? Porque a gente está falando tanto do Brasileirão quanto a sequência do São Paulo na temporada. Então, um resultado importante em termos de campeonato. O Tricolor chegou aos 21 pontos. Tá rolando, assim, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, está tendo o jogo ainda entre Atlético Paranaense e Palmeiras, com vitória parcial do Verdão. Então, por hora, a gente está vendo aqui, o São Paulo ganhou 3 posições na tabela, chegou aos 21 pontos, 8º colocado. Um lado importante nisso, né? Já começa a chegar perto do bloco de que a gente fala do G4, Libertadores direto e tudo mais, e até de repente falar sonhar com o título, ainda tá
um pouquinho distante, né? Hoje ainda tá tendo, o Botafogo tá empatando com o Vasco no momento que eu tô gravando o vídeo, então tem 10 pontos de desvantagem o Tricolor, mas tá 4 pontos atrás do Flamengo, que é o terceiro colocado. O Palmeiras está jogando, está chegando a esses mesmos 25 pontos, então a diferença de 4 pontos. Mas como está rolando mais eficiente para a gente falar nesse caso é que o São Paulo está 4 pontos atrás do Flamengo e 5 atrás do Grêmio. Então, a gente está falando de 13 rodadas, ainda faltam 5 rodadas para acabar o primeiro turno, então tem muito campeonato pela frente, dá para o Tricolor conseguir, se começar a embalar e começar a conseguir bons resultados, pode entrar de vez nesse bloco lá de cima. Para a sequência do campeonato, para a sequência do ano, né, abrindo agora, o São Paulo venceu o Fluminense abrindo o segundo semestre de 2023, tem jogos complicados aqui no mês de julho, nessa primeira sequência a gente fala, né? E o resultado contra o Fluminense pode ser importante até por conta da moral, de elevar o lado psicológico dos jogadores. O que a gente está tendo na próxima quarta-feira, dia 5 de julho, às 19h30, novamente no Morumbi. São Paulo tem o clássico contra o Palmeiras pelo abertura das quartas de final da Copa do Brasil, então o clássico vai ser complicado, porque o São Paulo deve ter ainda diversos jogadores com problemas físicos, não deve contar com a força máxima. É importante, de repente, conseguir um bom resultado em casa para, de repente, ter uma vantagem no segundo jogo de volta e, de repente, conseguir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, que é importante tanto por título, né, mas também porque é uma das competições mais rentáveis que a gente tem no futebol brasileiro e até na América do Sul, né? Libertadores paga bem, mas a Copa do Brasil também aumentou muito. A CBF deu uma premiação bem que faz a diferença para as finanças dos clubes. Na sequência, o Tricolor aí ele faz 2 partidas fora de casa, pega o Red Bull Bragantino no domingo, dia 9, fora de casa, e o Red Bull Bragantino, quinto colocado, venceu o Corinthians nesse domingo, então o Red Bull também está mirando coisas maiores no campeonato, de repente também está pensando em G4. Na sequência, depois do jogo contra o Red Bull, aí sim é o jogo de volta contra o Palmeiras, decidindo a vaga na semifinal da Copa do Brasil. E depois do jogo contra o Palmeiras, pegando essa quarta sequência, esse quarto jogo seguido, uma sequência complicada por conta do peso da partida, São Paulo joga de novo no Morumbi no domingo, dia 16/7, 16 de julho, recebe o Santos no clássico local. Uma sequência que pode ser importante para o São Paulo subir e entrar de vez nesse bloco dos primeiros colocados, e também a questão da vaga na Copa do Brasil na semifinal. Começa a ficar a 4 jogos de repente de um título, que é importantíssimo financeiramente e, claro, pela conquista. Mas a gente vai ter muito assunto. Quarta-feira, não sei se eu vou conseguir acompanhar a partida por conta do horário, né? 19h30. E o jogo vai ser, acho que o jogo vai ter exclusivo, acho que não vai passar nem no Premiere. Eu tô tentando lembrar, se não lembro, acho que é só no Paramount, então talvez eu não consiga acompanhar o clássico para poder trazer para vocês uma análise da partida. Mas, de qualquer forma, a gente vai tentando acompanhar e vai tentando trazer conteúdo aqui para o canal FuteJotas. Beleza, galera? Abraços.